Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a prece. Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome para mais um dia de estudo. Que possamos, Senhor, contar com a Tua amorosa presença, dos amigos espirituais responsáveis por esse grupo em nossa casa, para que possamos utilizar as reflexões que hoje faremos, nos auxiliando nesse aprendizado atual. Que o Teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, dando prosseguimento a mais um dia de estudos. E como sempre fazemos quando estamos na nossa instituição, nós sempre temos um ritualzinho de abrir o grupo, em que nós nos apresentamos. Nós somos o grupo de estudo das obras básicas, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na quarta parte, ou no quarto livro, que trata das esperanças e consolações. E já estamos no segundo e último capítulo do livro. Nosso livrinho aqui. Que trata das esperanças e consolações. Que é a quarta parte. E o segundo e último capítulo é Penalidades e Prazeres Futuros. Nós já alcançamos o sexto item desse capítulo, que trata de expiação e arrependimento. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta 999, que tem um desdobramento, que é 999 e 999A. E hoje nós chegamos à pergunta número 1000 do Livro dos Espíritos. Só lembrando que nesse item que trata de expiação e arrependimento, na semana anterior nós vimos que a pergunta de Kardec foi se o arrependimento sincero durante o período encarnado é capaz de extinguir as faltas e fazer com que a gente mereça a graça de Deus. E a resposta que nós vimos que os espíritos deram é que o arrependimento auxilia, mas que as faltas cometidas devem ser expiadas, né? Então, que o arrependimento auxilia é o primeiro passo, mas tem que ter a reparação. Tem que ter o colocar no lugar aquilo que nós, de alguma sorte, tiramos, né? Então, e a pergunta 999A, que Kardec complementa, é: se já que tem que expiar, alguém que pense que, já que eu vou ter que expiar, então não precisa se arrepender, quais seriam as consequências? Porque já que eu vou ter que me expiar mesmo, então não vou me arrepender, né? E a resposta que os espíritos deram é que, já que eles tinham dito antes que o arrependimento melhora, né, já dá para a gente uma condição melhor para passar por esse processo de reparação, quem teima, né, nessa condição de dizer, então, já que eu tenho que expiar, eu não vou me arrepender, se teimar nesse pensamento, sua expiação, ou seja, o seu processo de reparação, será mais longo e mais doloroso. Ou seja, não vale a pena, né? Então, vamos lá, a pergunta número 1000, que é: podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? Aquilo que a gente vem sempre falando aqui no grupo de estudos, né? Já dá para a gente
que a gente for percebendo, a gente já ir dando conta nessa encarnação, não esperar desencarnar para começar. Então, podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? A resposta dos espíritos a Kardec: sim, reparando-as. Mas não julgueis que resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício, suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. E aí, ele nos remete, Kardec nos remete à pergunta 726, né? Então, como essa pergunta ainda tem mais respostas, essa resposta ainda continua dos espíritos, a gente vai à pergunta 726 e depois nós voltamos para continuar. Então, os espíritos respondem que sim, nós podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas, desde que reparando-as, mas faz a advertência de que não é apenas por esse resgate, não pode se dar por privações pueris ou por meios de doações do que se tem após a morte. Ou seja, não é qualquer coisinha que a gente faça que vai reparar aquilo que de mal que nós tenhamos feito ou dos equívocos que cometemos. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. Então ele disse, vale muito mais quando alguém perde um dedo, né, num serviço, quando está prestando um serviço, do que ter suportado toda uma vida de dificuldade, né? Se o objetivo de suportar isso era apenas visando um bem a si próprio, né? E remete-nos à pergunta 726. Então, vamos lá, a pergunta 726, para ver como é que ela nos esclarece isso que os espíritos estão dizendo. A 726 diz, se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, podemos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente. Então, o sofrimento deste mundo nos eleva conforme nós temos uma resignação, suportamos esses sofrimentos. Então, Kardec pergunta, então, se nós poderemos nos elevar, se nós criarmos voluntariamente sofrimento, já que o sofrimento me eleva, se eu o suporto de uma forma resignada, entendendo o processo, eu posso criar sofrimentos para mim, para que eu aumente ainda mais essa elevação, ou seja, para que eu avance mais ainda. É a pergunta de Kardec, a 726. Vamos à resposta dos espíritos. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando nada valem para o bem dos outros. Creis que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os banzas, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor dos semelhantes? Que visitem o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo,
trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Então, isso já desmistifica a questão de que, ou a ideia equivocada de que para crescer ou para evoluir a gente precisa sofrer. Os espíritos dizem que os únicos sofrimentos que nos elevam são aqueles naturais, que vêm de Deus. Por quê? Porque são resultados, frutos das minhas escolhas anteriores. Então, eu estou apenas dando conta de resolver aquilo que eu mesmo criei para mim. Então, se esses sofrimentos nós damos conta de passar por eles de uma forma aceitando, entendendo para que esse sofrimento, que função ele tem na minha vida, isso sim é capaz de nos elevar. Isso sim faz com que avancemos. Mas infringir sofrimento a si próprio apenas visando um crescimento que não é útil para ninguém, como ele diz, que adianta? Faqui, esses fanáticos que fazem jejum, ou que são capazes até de morrer. Ele disse, não seria muito mais útil estar auxiliando alguém? Tá se colocando a serviço de quem sofre? Colocando o seu ombro, a sua escuta para alguém? Então ele diz, ao invés de estar colocando sofrimento, visando apenas o seu crescimento, porque isso é egoísmo, nós podemos fazer, né? E aí ele dá vários exemplos, né? Tudo que a gente fizer tem que ter a finalidade de fazer com que isso sirva a alguém, sirva ao nosso semelhante. E ele dá vários exemplos aqui, os espíritos. Visitem o indigente, ou seja, alguém que está precisando, não tem condições. Consolem o que chora, porque a gente diz que às vezes não pode fazer porque não tem condição, mas qualquer um pode dar um ombro e oferecer o seu ouvido, né? Trabalhem pelo que está enfermo. Então, auxilie quem não está podendo trabalhar, e a gente está num momento, né, que a gente está vivendo um momento especial, que isso pode se tornar muito mais fácil de nós enxergarmos, daquele que está enfermo e não pode trabalhar, ou daquele que não pode trabalhar porque tinha um comércio informal, uma banca, vendia alguma coisa na rua e com a situação da pandemia não está e deixou de ter a condição de se sustentar. Então, que a gente possa auxiliar. Que mais que eles dão aqui? Trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então, sim, sua vida será útil. Então, os espíritos estão dizendo, sofrimento por sofrimento apenas visando o crescimento, isso é egoísmo. Se o seu sofrimento for para que auxilie o outro, ou que mesmo não seja sofrimento, mas está contribuindo para aliviar, auxiliar o sofrimento do outro, aí sim, nós estamos já nessa encarnação dando conta, né, das nossas questões. E agora vamos voltar de novo à pergunta número 1000, porque ela continua, né? Então, o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais, né? Porque os espíritos dizem, não adianta dizer assim, quando eu morrer eu vou doar tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio, tudo que eu construí, a minha fortuna, para os pobres. Quando você morrer, quando não pode mais utilizar, né? Então, reforçando, os espíritos dizem, né, que tem que atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para mais nada?
Ou seja, você está doando porque já desencarnou e sabe que não vai utilizar. Então, a doação não é porque você quer auxiliar o outro, porque já que não vou servir, não serve mais para mim mesmo, não posso utilizar, então eu dou. Agora eu dou. Né? É isso que os espíritos estão dizendo. De que lhe serve a privação de gozos fúteis e de algumas superficialidades, se o mal que fez ao trem continua o mesmo? Né? Então, aquela história de, não, então eu vou parar de ir para balada, eu vou parar de, sei lá, de fumar. De que serve isso? De como isso, né? Essa privação de gozos que são fúteis, que não tem nenhuma utilidade. O que vale é o mal que fez a alguém se continua. Se não houve a reparação, se não houve o pedido de desculpa, se não houve um movimento para modificar isso. E continuando, ele diz, os espíritos dizem, de que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens. Então, a Deus eu peço perdão, eu me resigno com relação aos meus sofrimentos, mas ao irmão que a gente brigou, tem anos que a gente não se fala. Aquele amigo que era muito amigo, às vezes desde a infância, e por algum equívoco ou de um ou de outro, a gente, né, deixa de falar. E o orgulho, mesmo às vezes, compreendendo que o equívoco foi nosso, não permite que a gente, né, peça desculpa ou se redima perante o outro. Né? Porque ele diz, que adianta se humilhar diante de Deus, se conserva o orgulho diante do outro, mesmo às vezes reconhecendo que o equívoco foi nosso. Né? Então os espíritos nos chamam a atenção com essa pergunta que não dá para a gente barganhar com a vida, não dá para a gente barganhar com a nossa história. Né? E aí eles nos remetem, Kardec vai nos remeter à pergunta 720 e à pergunta 721. No outro ponto, ele nos remeteu a 726. Então, vamos lá para 720 e 721, que vai reforçar isso aí que os espíritos responderam. A 720, Kardec pergunta se há privações voluntárias que sejam meritórias. Os espíritos respondem sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis, é retirar do necessário para dar aos que têm, os que não têm, se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Né? Então, as privações, voluntárias, elas são meritórias, se o resultado delas não for apenas para mim, né? E se o resultado da minha privação, né, de coisas que são inúteis e que não servem para o meu crescimento, né, é tirar do que é necessário para dar o que não tem. Então, eu vou dar quando eu tiver, ou eu vou contribuir quando eu estiver desapertada, quando estiver sobrando. Eles dizem isso não é, dessa forma não é meritório. Não. Né? E chama a atenção de que quando a gente se priva de prazeres que são inúteis, né, nós estamos fazendo um movimento de nos libertar da matéria e elevar a alma.
Não é que os espíritos condenem e que nós não temos que ter prazeres nas nossas encarnações. Ah, mas, poxa, ir para o grupo de estudos, mas assistir isso aí. Mas é toda semana, é? É toda semana. O ano todo? É, o ano todo. Então, isso vai nos libertando, né, quando nós deixamos. Mas tem um aniversário. Sim, mas você tem um compromisso, você se comprometeu com aquele grupo. E você se comprometeu a fazer algo com alguém. Então, é nesse sentido que os espíritos estão dizendo. É quando aquilo que nós fazemos exige um esforço de nós. Não é apenas porque está sobrando, não é apenas porque a gente não está fazendo nada, porque a gente está com tempo. Não. Tem que existir um movimento nosso de dizer, eu estou fazendo porque quero e porque entendo. Essa é a pergunta 720. E aí, vamos... Ah, gente, peraí, eu li primeiro a 720A. É porque estava na página fora aqui. Essa de privações voluntárias que sejam meritórias é 720A. Mas a 720 é porque estava fora desnivelada aqui na página. A 720 é: as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Então, quando eu me privo de algo de uma forma voluntária, eu deixo de fazer aquilo, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, ou seja, para que eu expie algo de forma voluntária, tem algum mérito? A resposta dos espíritos: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então, em vez da gente estar querendo passar por privações e sofrimentos, o caminho é fazer o bem, sempre. Fazer com que isso permeie a nossa vida, a nossa forma de lidar com o outro, a nossa vontade. É muito melhor do que estar pedindo qualquer tipo de sofrimento ou de privação, né? Então, essa é a 720. Me desculpem aí, porque estava fora da página aqui, que eu estou lendo no computador. E agora a 721, porque a pergunta número 1000, na primeira parte da resposta, nos remeteu a 726, e a segunda parte a 720 e a 721. A 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sobre algum ponto de vista? Né? Então, assim... Resposta dos espíritos: perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Então, eu viver uma vida, né, me flagelando, me privando de tudo. Quem aproveita isso? A resposta dos espíritos, vamos dizer assim, é curta e grossa no início, na primeira parte. Quem se aproveita com isso? Você já tem a resposta. Se não serve, senão ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Então não adianta eu levar uma vida de privações, de jejuns, de não ir a lugar nenhum, de viver ali, ó, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco, né? De acordo aonde a gente estiver, me voltar para aquilo, numa vida de privações, de jejum. Os espíritos perguntam: beneficia quem com isso? Qual é o bem que resulta disso e para quem? Né? Então ele diz:
Se não serve, se não a quem o pratica, ou seja, só serve para quem está fazendo, já está impedindo você de ajudar alguém. Porque o tempo que você está fazendo isso, se mortificando, se privando de estar, você está perdendo a oportunidade de estar auxiliando o outro. Então, que coisa maravilhosa que os Espíritos nos dizem, né? Vamos voltar lá à pergunta número 1000. Podemos já nessa vida resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas a gente já viu aqui que não é com sofrimento, né? O maior resgate que nós podemos fazer é fazer o bem. É nos colocar a serviço do outro, a serviço do próximo. É amar. É que ele fecha dizendo, né? É essa a máxima do Cristo. Né? É não esperar ter condições para fazer. Né? Porque condições a gente tem sempre. Nós temos um ouvido, nós temos um ombro para acolher, para dizer, encosta aqui. Isso vai passar. Fale um pouquinho, eu te escuto. Né? Então, desmistifica que nós precisamos sofrer para crescer. Para crescer, nós precisamos reconhecer, dar conta de entender como vivemos, analisar se isso realmente está indo por um caminho, por um bom caminho, se não está fazendo mal nem a mim nem ao outro, se eu estou fazendo o máximo que eu posso pelo outro. Esse que é o caminho, não o caminho do sofrimento. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui, que hoje eu estou quase que não deu para fazer o trabalho hoje, porque o estômago está aqui. Eu não dormi à noite com dor de estômago, tomei um remedinho, mas não deu conta. Mas vamos lá, né? Semana que vem, se ainda estivermos, né, nesse modelo, nós vamos dar prosseguimento com a pergunta 1001 do Livro dos Espíritos. Muitas saudades, vou sempre falar que cada dia a saudade aumenta. Então, um beijo no coração de Nilda, Gilmara, Gil, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Nildes, né, que eu chamo, Maria, Vovó Nova, Lucinha, minha loura, nossas integrantes, Railda, Rai, Leila, Leilinha e Neia, tá? Vamos orar? Amado Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo auxílio nas reflexões que fizemos, que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, nas nossas provas, nos lembrarmos de sua lição, do seu exemplo de amor, buscando através do bem, do colocar-se à disposição do outro, estar contribuindo para minimizar o sofrimento do outro e, ao mesmo tempo, estarmos contribuindo com o nosso crescimento, pois que tu já nos ensinastes que não é pelo sofrimento, mas sim pelo amor que nós chegaremos até ti. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja.
Um beijo no coração de todos. Amo vocês.